A furadeira, a fresadora, a retificadora, a plaina e o torno, como você já sabe, são algumas das máquinas mais usadas na indústria mecânica. São todas elas máquinas operatrizes que produzem peças por meio do corte do metal. Cortar o metal é o que a gente chama de usinagem. Agora, aqui nesse caso, repare que a peça a ser cortada fica girando. Agora, será que para fazer a usinagem a peça pode ficar girando a qualquer velocidade? Não, é claro que não. Para que a ferramenta corte um material, é necessário que um se movimente em relação ao outro a uma velocidade adequada. Que velocidade é essa? É o que você vai aprender na nossa teleaula de hoje. Hoje você vai ficar sabendo o que é velocidade de corte e vai aprender a calcular a RPM e também o GPM a partir da velocidade de corte. Muito bem, ajuste a sua velocidade de aprendizagem que a nossa teleaula está começando. E aí, Titão, alguma dúvida? Ô, mestre Silva, ainda bem que você chegou. Eu tô precisando tornear esse tarugo de aço 1020 de 80 milímetros de diâmetro. Ah, mas você está usando ferramenta de aço rápido, não é? É, aço rápido. Ah, já sei. Você quer saber qual deve ser a RPM do torno mais adequada para fazer o serviço bem feito? Exatamente. O meu problema são as rotações por minuto desse torno. Essa tal de RPM. Você sabia que no início eu acreditava que era só ligar o torno e sair usinando? Grande bobagem. Hoje em dia eu sei que para fazer uma usinagem com perfeição é preciso escolher a RPM adequada. É isso mesmo. Só é possível fazer um bom trabalho de usinagem se a gente souber a RPM mais adequada para cada caso. Afinal, você já sabe que para se cortar um material é preciso que ele gire em relação à ferramenta usada numa velocidade certinha. E a gente pode calcular essa velocidade ou RPM usando um dado chamado velocidade de corte. Velocidade de corte é o espaço que a ferramenta ou a peça percorre, cortando um material num determinado tempo. É simples. Velocidade de corte é a velocidade com que a ferramenta consegue cortar o material da peça de maneira mais econômica. Ou seja, é a rapidez com que a ferramenta consegue cortar o material. E dá para imaginar que essa velocidade de corte depende de vários fatores, do tipo de material da ferramenta e também da peça, por exemplo. Agora, será que não tem outros fatores que determinam a velocidade de corte? Por favor, além do tipo de material da ferramenta e do tipo de material a ser usinado, que outros fatores influenciam na velocidade de corte? Bom, o tipo de operação a ser realizada, as condições de refrigeração, as condições da máquina. Muito bem, obrigado, hein? Como você está vendo, tem uma série de fatores que influenciam na velocidade de corte. O tipo de material da ferramenta, o tipo de material a ser usinado, o tipo de operação que você vai fazer, as condições de refrigeração, as condições da máquina e uma série de outros fatores. Agora, será que não tem uma fórmula que expresse a velocidade de corte? Claro que tem. Velocidade de corte é igual a E sobre T, onde E é o espaço e T o tempo. Mas você não precisa usar essa fórmula. Aqui nessas tabelas, você encontra a velocidade de corte combinando o tipo de ferramenta e o tipo de material a ser usinado com o tipo de operação que você vai fazer. Todas essas tabelas aqui você encontra no fim do seu livro de estudos. E presta atenção que aí vai a nossa dica tecnológica. As velocidades de corte encontradas nestas tabelas foram calculadas imaginando que a usinagem vai ser feita com um determinado grupo de ferramentas, as ferramentas de aço rápido. Mas existem outros grupos de ferramentas, o grupo de ferramentas de metal duro, por exemplo. Se a usinagem vai ser feita com uma ferramenta de metal duro, então o valor encontrado na tabela deve ser multiplicado por 3. Você entendeu tudo direitinho, sim. Se você for usar uma ferramenta de aço rápido, a velocidade de corte é a que estiver indicada aqui na tabela. Agora,
Se você for usar uma ferramenta de metal duro, a velocidade de corte indicada na tabela deve ser multiplicada por 3. Mas espera aí. Se ali no torno, na hora de usinar, o que a gente precisa regular é o número de rotações por minuto, a famosa RPM, o que a velocidade de corte dada por essas tabelas tem a ver com a RPM? Tudo. Existe uma fórmula para calcular a RPM a partir da velocidade de corte. E a fórmula é essa. N é igual a VC vezes 1000 dividido por D vezes π, onde N é o número de rotações por minuto, VC, a velocidade de corte, D, o diâmetro do material a ser usinado, e π, como você já sabe, é uma constante que vale aproximadamente 3,14. Número de RPM é igual a velocidade de corte vezes 1000, dividido pelo diâmetro do material vezes π. Eu só não estou entendendo o que esse 1000 está aqui na fórmula. Essa é uma boa pergunta, Tito. Presta bastante atenção na resposta, você vai ver que é fácil de entender. O diâmetro das peças é sempre dado em milímetros. E a velocidade de corte é dada em metros por minuto. Então, para não misturar pato com mamão, quer dizer, metros e milímetros, você pega a velocidade de corte, multiplica por 1000, tá lá, tudo em milímetros. Agora eu entendi. Eu acho que agora a gente pode resolver aquele meu problema de usinagem. Lembra? Usinar um tarugo de aço 1020 de 80 milímetros de diâmetro. Epa, o que você está vendo? A tabela de velocidade de corte? Exatamente. Vamos ver? Ah, aqui está. Para o torneamento de um tarugo de aço 1020, a velocidade de corte é igual a 25 metros por minuto. Essa tabela é para usinagem com ferramenta de aço rápido, que é o meu caso, não é? Então a velocidade de corte é a mesma, não é mesmo? É isso aí. Se a ferramenta fosse de metal duro, então era só multiplicar esse número por 3. Mas pra gente a velocidade de corte é essa mesma. Então vamos lá? Vamos! Os dados que a gente tem são a velocidade de corte encontrada na tabela, que é de 25 metros por minuto. O diâmetro da peça, 80 milímetros. E o N, ou RPM, é o que a gente quer descobrir. Substituindo os valores na fórmula, 25 vezes 1000 dividido por 80 vezes 3,14. Fazendo as contas em cima e embaixo fica 25.000 dividido por 251,2, que dá 99,5, ou seja, N, que é a RPM, é igual a 99,5. Bom, mas não tem esse valor em RPM aqui. É só colocar o valor mais aproximado. É 100. Então vamos começar a usinar. Muito bem, você já sabe calcular a RPM do torno a partir da velocidade do corte. Mas é bom lembrar que nem só de torno vive a linha de produção da metal mecânica. O Silva tem toda a razão. No caso da retificação de uma peça cilíndrica, não basta calcular a RPM da peça. Tem que calcular também a RPM do rebolo. Essa fórmula aqui resolve o cálculo da RPM da peça. Mas como eu já falei, no caso da retificação de uma peça cilíndrica, tem que calcular também a RPM do rebolo. Então, essa fórmula muda, mas só um pouquinho. É só multiplicar a parte de cima da fórmula por 60. Agora você pode me responder por que 60? Eu vou dar uma pista. A velocidade de corte do rebolo é dada em metros por segundo. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. A velocidade de corte do rebolo é dada em metros por segundo, certo? E a RPM, é claro, em rotações por minuto. Epa, tá aqui a explicação. A gente tem que multiplicar a fórmula por 60 para transformar a velocidade de corte em metros por minuto. Aí sim, fica tudo na mesma unidade, minuto. Mas espera aí, e esse D aí? É o diâmetro da peça ou o diâmetro do rebolo? Nós continuamos nessa indústria de metal mecânica e do meu lado está o Geraldo. O Geraldo é um operador de retificadora. Geraldo, vem cá, me diz uma coisa. Esse D da fórmula, ele significa o diâmetro da peça ou o diâmetro do rebolo? Vamos com calma. Para calcular a RPM da peça, é só usar a fórmula original. Por exemplo, N é igual a VC vezes 1000 dividido por D
vezes π. E o D aqui é o diâmetro da peça. Agora, no cálculo da RPM do rebolo, é só multiplicar a fórmula por 60. E o D é o diâmetro do rebolo. Entendeu? RPM da peça é a fórmula normal e o diâmetro da peça. RPM do rebolo é a fórmula multiplicada por 60 e o diâmetro do rebolo. Geraldo, dá um exemplo aí pra gente. Imagina o seguinte exemplo. Vamos supor que seja necessário retificar um eixo de aço de 50 milímetros de diâmetro, com um rebolo de 300 milímetros de diâmetro. A velocidade de corte dada pela tabela é 25 metros por segundo. A RPM da peça a gente já sabe calcular. Vamos então calcular a RPM do rebolo. N é igual a VC vezes 1000 vezes 60, dividido por D vezes π. 25 vezes 1000 vezes 60, dividido por 300 vezes 3,14. 1.500.000 dividido por 942. N é igual a 1.592. Aí está a nossa fórmula multiplicada por 60. Na hora de substituir, é só tomar cuidado para não colocar no lugar do D o diâmetro do rebolo, que é 300. Fazendo as contas, vamos chegar ao seguinte resultado. Número de rotações por minuto do rebolo, 1.592. Isso quer dizer que o rebolo deve girar a aproximadamente 1.592 rotações por minuto. Geraldo, muito obrigado. Então essa história de velocidade na usinagem está encerrada, não é isso? Não, ainda não. A gente ainda tem que aprender como calcular o GPM, golpes por minuto, em função da velocidade de corte. Quando a usinagem é feita por aplanamento, o movimento da ferramenta é linear. Aí, nesse caso, teremos que calcular não a RPM, mas o GPM, golpes por minuto. É claro que há uma fórmula para isso. A fórmula é GPM igual a VC vezes 1000, divididos por 2 vezes C. A única coisa nova aqui é o C, que nada mais é do que o curso da máquina. E é 2 vezes C, porque o movimento da plana é de vai e vem. E eu vou te dar uma dica. O curso é igual ao comprimento da peça, mais a folga de entrada e saída da peça. É, mestre Silva, eu estou planando uma peça de aço 1020 de 150 milímetros de comprimento, com uma ferramenta de aço rápido. A velocidade de corte, que eu já vi na tabela, é 12 metros por minuto. E você se lembra da dica que eu dei? O curso da máquina, ou C, é igual ao comprimento da peça 150 milímetros, mais a folga de entrada e saída da ferramenta, 10 milímetros. Ou seja, C é igual a 160 milímetros. Para calcular o GPM é só usar a fórmula. GPM é igual a VC vezes 1000 dividido por 2C. 12 vezes 1000 dividido por 2 vezes 160, 12.000 dividido por 320. Fazendo as contas, a gente vai chegar ao valor de 37,5. Então a plana tem que ser regulada para o GPM mais próximo. Tô certo, mestre Silva? Certíssimo. Eu posso continuar minha usinagem? Pode mandar brasa. E enquanto o Tito continua aqui na usinagem, que tal lembrarmos tudo o que foi visto hoje? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é a velocidade de corte, quais são os fatores que determinam seu valor e onde encontrar esses valores. Viu também que é possível calcular a RPM de uma peça usando essa velocidade de corte. Verificou que existe uma fórmula para calcular a RPM da peça e, no caso da retificadora, uma fórmula para calcular a RPM do rebolo. Por último, você viu como calcular o GPM, golpes por minuto, de uma plana na hora de fazer a usinagem de uma peça. Velocidade de corte, RPM, GPM. Olha o montão de coisas que você aprendeu hoje, hein? Então, está na hora de usinar os seus conhecimentos. Isso é, de melhorar os seus conhecimentos. É isso mesmo. Estudar e estudar. Até a próxima.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.